Oi, Bruno. E aí, Gi, tudo bom? Tudo e você? Prazer falar contigo, que legal. Eu que agradeço você ter topado essa conversa. Eu estou aprendendo muito, na verdade, porque eu faço perguntas que eu sempre quis fazer para vocês e termino que eu gosto muito de aprender com a experiência das outras pessoas. E Não, esse é o melhor, né? você é, Você tem muita gente tem muita coisa, eu acho, em comum que eu vou perguntar. Eu não sigo muito Uhum, essa história de passar um currículo, não, sabe? Assim, eu sei que você já passou por muitas uhum, casas, que você tem experiência internacional, já foi para a Itália, passou por restaurante estrelado, passou pela aquisição da segunda estrela Michelin, tenho várias. uhum. Mas o que é que não está no teu currículo, Bruno, que é uma característica tua? Que não tá no meu currículo. Olha, Gi, eu sempre gostei de falar que o ambiente que você cria no entorno é o melhor que a gente tem dentro da nossa vida na cozinha, né? Então, eu acho que, assim, o principal, que acho que não se escreve em currículo nenhum, é que eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Eu entendo muito situações e tento me adaptar bastante, né? Acho que isso é uma característica de cozinheiros em geral, mas eu gosto de criar um ambiente legal para que todo mundo se sinta ele mesmo, né? Então, eu acho que isso eu sempre gosto de falar porque é minha linha como, acho que como cozinheiro e como chefe de cozinha, né? Como líder e como comandado também, né? Na minha carreira, eu fui aprendendo a lidar com a pressão e com as responsabilidades de uma maneira leve, para não tornar aquilo maçante, entendeu? Eu acho que isso é o principal, assim, a maneira como eu me porto dentro, que até no programa eu me vi assim, cara, eu não sou essa pessoa séria assim, desse jeito, eu sou mais descontraído, pô. Então é isso, eu acho que isso que nunca vai ser escrito num currículo, que eu acho que é muito parte de mim, a leveza, a descontração, eu acho que eu gosto muito de brincar, só que eu sei o momento de falar sério, e todo mundo que trabalha comigo também consegue entender essa diferença, então eu acho muito legal isso. E eu acho que engraçado, né? Que a gente termina tendo o estereotipo de cada pessoa e você tem muito, a gente brincava muito de você parecer muito o nerd cientista, né? Você Sim. tem de você e Uhum. surpreende é que realmente você é uma pessoa doce, você é uma pessoa que cativa, que brinca muito, que deixa o ambiente leve e que às vezes, assim, a gente tem pessoas mais estudiosas e nerds, assim, mais tímidas. E você não Uhum. tem isso, né? Você é uma pessoa super amável Uhum. e faz. Mas sobre ficar sério, eu acho que a gente, quando tá na cozinha concentrado, a gente termina tendo essa cara um pouco Uhum. mais Isso centrada, definitivamente. né? Quando eu Uhum. olho também que eu tô ali, eu faço muito bico, eu falo, caramba, gente, não é possível, Uhum. mas eu acho que faz É parte. engraçado, né? Bruno, deixa eu te falar. Então, assim, você começou a fazer engenharia, mas aí você depois Não, eu não cheguei a não começar. chegou Eu tava me preparando para fazer. preparando para. Tá. Tava estudando muito para fazer engenharia, porque assim, eu ia muito bem na escola e aí ficava aquela pressão de todo mundo, tem que fazer alguma coisa que interaja com seus conhecimentos e tal. E eu nunca fui aquela pessoa de estudar, Gi. Eu sempre era aquela pessoa de prestar atenção, assim, naquelas, mas brincava, era da turma do fundão, e aí eu ia muito bem. E aí ficou aquela pressão. E aí eu falei, não, eu não consigo fazer um negócio que vai me enfurnar sentado ou numa mesma rotina. Eu preciso de alguma coisa que mude a rotina toda hora, que seja todo dia diferente, porque eu sou aquela pessoa que gosta de fazer muitas coisas e não é enjoar a palavra certa, mas chega um momento que eu canso um pouco daquilo e depois eu vou retomar aquilo mais para frente, mas a cozinha foi o caminho que me deixou interessado o tempo todo, sabe? Então, acho que foi isso que me atraiu para a cozinha. E eu já cozinhava um pouquinho, brincava ali com a minha mãe, né? Que ela fazia uma lasanha que eu adorava. E aí eu falei, pô, legal, vou aprender e vou fazer a minha versão. Então foi assim que eu, tipo, mergulhei de cabeça. Eu entendi que tinha uma rotina, mas não tinha rotina na vida da cozinha.
e também, ao mesmo tempo, eu consegui aprender uma metodologia, uma técnica e replicar da minha maneira. E aí foi cair de vez, mergulhei de vez e assim, eu não me arrependo de maneira nenhuma, é a minha vida. Né? Eu acho assim, esse eu acho que é o primeiro ponto que eu me identifico muito com você. Bru, você tá com quantos anos? 20? Eu acabei de fazer 28. 28. E o que eu acho, assim, você me descreveu, assim, quando eu fui olhar e a gente conversando, assim, eu sou exatamente isso. Eu era da turma do fundão, ao mesmo tempo o pessoal do fundão tinha meio raiva quando chegava as provas, porque eu me dava bem, Sim, né? E a gente fica nessa, e a cozinha tem muito isso, e tem o lado da criatividade. E eu queria entender, assim, como foi para você, porque isso me ajuda a um pouco do modelo da cozinha, me ajuda a centrar, porque eu sou muito assim, então me ajuda. definitivamente. E ao mesmo tempo que tem um monte de coisa. Então, como foi essa experiência? Que eu acho o máximo que, assim, você vai para a Itália, você vai fazer a experiência lá na escola e tem a questão do estágio. E você vai para uma região super tradicional, porque Alba é uma região muito gastronômica da Itália, muito conservadora nessas coisas assim. O italiano é isso, eu tenho família italiana, então assim, a gente sabe que o que então quebrar um pouco é meio difícil. Mas me conta como você, com toda essa energia, essa criatividade, você vai para um restaurante estrelado e termina assumindo praça, chegando a chefe de partida num regime militar mais intenso. Como foi para você essa experiência? Então, basicamente, Gi, assim, se eu for pegar e começar a descrever a minha experiência, eu entendi que eu precisava ir para fora para ver o de lá, o que eles faziam lá, para trazer para cá e replicar aqui. Porque, assim, a gente sempre vê alguma tendência na Europa acontecendo ou em algum outro canto do globo, mas para chegar aqui demoram 6 meses. Tipo, eu não sei o porquê que ainda tem isso, mas a gente está pouco a pouco tentando mudar, tentando chegar nesse ponto. Então, na época, eu tinha certeza que eu precisava ir para fora, entender o valor que eles davam, e isso me centrou bem, porque eu precisava de algum ponto base, sabe? Eu terminei a faculdade, aí eu rodei por todas as praças em um restaurante e já tinha feito um estágio antes. Eu falei, pô, eu preciso pegar alguma base sólida. Então, a Itália me deu essa base. Foi a escola que eu queria. Então, estava entre escolher, sei lá, Itália, França ou Espanha. Então, era uma baseada em técnica, outra baseada em produto e outra baseada em inovação e tudo mais. Eu falei, inovação, eu vou pegar mais para frente, não adianta eu começar agora. Então, eu vou escolher aqui a escola que mais se assemelha ao que eu quero. Então, a francesa ia ser muito regime militar, eu sei que não é o jeito que eu ia aprender, sabe? Então, eu escolhi a Itália, porque ali eu ia conseguir assimilar muita coisa e eu já tinha uma predisposição para gostar da cozinha italiana um pouco mais do que as outras. Então, eu falei, vou encarnar de vez ali, vou migrar de vez. Eu fui para lá pensando em trabalhar fora, porque eu queria trabalhar. E aí eu fiz um curso antes, né, que me jogava para um estágio. Nesse curso, eu aprendi que, assim, o que a gente está aqui atrasado na linha profissional, a gente está atrasado nos cursos também. E lá eles têm um apreço muito grande, um nível de preparo tão maior para as coisas que foi assustador. Em 2 meses, assim, eu aprendi acho que mais do que eu aprendi na faculdade, aqui de 2 anos, né? E não é demérito, assim, da faculdade, é o modelo que precisa mudar. A gente aqui é muito receita e lá é base, né? Tipo, é técnica. E parla italiano? Como foi essa Sì, parlo uma... Tem uns aninhos que eu não pratico aí. Mas foi Eu acho falando, Bru, ou aprendeu lá? Aprendi lá. Eu fui falando inglês, eu falava alemão também, né? Tenho família alemã, então eu falava alemão e fui falando inglês e alemão. E lá eu encontrei muita gente que me ajudou, assim, quando eu não sabia alguma coisa, falava em inglês, né? Perfeito. E aí foi bem legal. Uma coisa que eu não cheguei a comentar no Piemonte, você comentou que ele é bem tradicional, e isso é real.
Então, no curso me coloquei, eles, de acordo com que você ia no curso, ia bem no curso, você podia direcionar o seu estágio para onde quer que você fosse. Então, aí eu falei, eu gostaria muito de aprender a base italiana, a técnica, né, a seriedade, o tradicional, só que a minha cozinha é inovação. Então, eles me jogaram para um restaurante inovador num lugar tradicional. Então, foi genial. Que lindo, né? Então, então isso foi genial. Ô, Bru, uma outra coisa que eu acho que é que a gente tem, como a gente está começando essa questão no Brasil, né, de uma valorização, de um entendimento de cozinha como algo, como arte, como cultura e também, né, num ambiente mais amplo como isso, algumas pessoas aqui não entendem, às vezes, essa carreira e como é difícil ocupar uma praça e uma responsabilidade tão grande, especialmente como chefe de partida que você chegou lá. Como foi, assim, o teu dia a dia lá, de lidar com essa oportunidade de abraçar e fazer? E quantas horas por dia, se são mesmo 16, como, porque a gente sabe, né? Eu acredito, eu passei por alguns restaurantes que sei bem como é, mas eu queria que você falasse um pouco da tua experiência lá. Então, lá quando eu cheguei, assim, eu cheguei como estágio, né? E aí eram 4 chefes de partida, um na entrada, um na massas e risotos, né? Que é primo piatti, né? Um nos secondos, que é proteína com acompanhamento, um nas sobremesas. Era só isso, eu e mais um estagiário, basicamente. O outro era italiano, só que era mais cru. E aí eu cheguei assim e eu comecei a me adaptar primeiro com a quantidade de horas. Isso real, são 16, 17 horas. Eu chegava todo dia às 7h30, um chefe de partida ia lá, fazia um cappuccino para nós 4, o café era brasileiro, que chegava lá, era um pazza café, era tipo um puta café animal, que era brasileiro, e ele fazia todo dia, e a gente começava o prep. Ia até mais ou menos umas 4h30, das 4h30 a gente dava uma limpadinha, 5 horas a gente saía, voltava às 6, né, tinha um intervalinho ali mínimo, das 6 a gente ia até 1h30, da manhã 2 às vezes. E aí, ali eu comecei a me adaptar e eu comecei a ver que a minha energia era totalmente direcionada para aquilo, porque eu estava tão feliz ali dentro, por mais que eu trabalhasse essas horas, a gente saía, geralmente ia para um bar depois e ainda ficava assim, cara, a gente dormia 3 horas, 4 horas por noite e, tipo, tá tudo bem. Eu tava... eu não sei se hoje eu aguentaria esse ritmo, mas tenho certeza que aguentaria, sabe? Tipo, eu Eu fico também. pensando, se eu tivesse de novo. Aí eu adaptei com o horário, né? Beleza. Com um mês de estágio, mais ou menos, que eu já tinha... eu era o estagiário, né? Então eu aprendia de todas as praças e aí eu era obrigado a fazer todos os trabalhos chatos. E como eu era o estrangeiro, eu era o que eles puxavam mais. Só que assim, eu fui mostrando vontade. E aí, com um mês, um dos caras ficou doente do coração, ele precisou operar o coração. E ele ia se afastar por, sei lá, 8 meses. Aí os caras falaram assim, então, é você que vai assumir a praça de massa e risoto. Aí eu falei, eu? Tipo, 19 anos ali. Duas experiências no restaurante, uma de estágio, uma... Aí eu falei, tá bom, manda aí. Todo dia, eu entrava assim, ó, assim, ó. Mas era, tipo, todo dia eu tinha, sei lá, 10 quilos de massa para abrir massa. E o restaurante, por enquanto, era uma estrela Michelin só, né? Então, a gente estava desenrolando, tá? Durante o período, com uns 2 meses, assim, que eu tava lá, veio o guia. E aí, anunciaram que a gente tinha pegado a segunda estrela. E aí ficou, nossa senhora, todo mundo ficou muito feliz, né? O chefe deu uma faca para cada um do restaurante, foi muito legal isso. Me deu uma faca, eu não ganhava nada, né? Mas me deu uma faca, então foi legal. E por um bom tempo, eu fiquei com aquele contrato de estágio, só que como chefe de partida. Então, por, sei lá, 8 meses eu fiquei sem ganhar nada como chefe de partida. Mas foi uma experiência animal, assim, porque eu tinha uma cobrança como se fosse um chefe de partida mesmo, e ali eles conseguiam me dar uma atenção, só que era eu sozinho. Eles me passavam as bases, né? E falavam como era a melhor maneira e vai, se vira. Tipo, e aí é tanto equipamento novo que eu tinha que aprender, umas maceiras gigantes, um abatedor, né, que é o congelador rápido lá, Sim.
que eu nunca tinha usado, e é maravilhoso, né? Tipo, a gente entender que eles estão preparados para fazer qualidade, porque eles têm técnica, eles têm produto e eles têm equipamento. Então, é a cabeça que muda, né? Exato. Aí eu comecei a entender o que é isso, qual a diferença, né, da gente estar tão atrasado, né? O tomate lá, se chegar num mercadinho minúsculo, tinha um tomate vermelho firme que não estava podre. Tipo, todos os tomates estavam assim. E tava na época, tava bom, tava maravilhoso. E aí você vem aqui, você acha, tipo, tem uma pilha de 600 tomates, a metade tá verde, os outros estão podres, porque tipo, não... E aí é a cabeça que tem que mudar, é não fazer volume, é prezar por qualidade. Então, ali eu entendi isso. Então, para mim, foi o momento que eu consegui virar a chavinha e falar assim, é para isso que eu vim. Então, todo dia era assim, ó, entrava assim, tipo, a responsabilidade era muito grande. Para uma pessoa, eu fiz 20 anos lá, então eu tava numa correria, assim, que era todo dia um volume absurdo de coisa para fazer. Era absurdo, era uma pessoa só. O restaurante tinha 70 coverts no almoço e 70 coverts no jantar. E tava todo dia, era um giro só, né? A gente sentava todo mundo, 70 pessoas, servia 70, depois servia 70 no jantar. Então, todo dia, a gente nunca tinha um dia que tinha, sei lá, 50 pessoas, era todo dia 70, todo dia 70. Era um menu degustação fixo ou era cardápio? Não, era a carta aberta, só que eles tinham um menu degustação e tinha o menu do chefe, que era o chefe bolava 2 entradas, 2 principais e 2 sobremesas. E aí era o que mais saía, né? Que era uma maneira de você experimentar grande parte do menu. E eles tinham um formatinho bem estabelecido, então era bem legal, dava para ver bastante coisa, mudava a cada 4 meses, mais ou menos, o menu. Eu peguei aqui eu peguei 4 menus lá. Um que eu cheguei, acabou de mudar, e assim, foi legal porque eu não tinha voz ainda, não tinha eu estava estabelecendo, estava criando as minhas bases, né? E o chefe mesmo assim chegava e perguntava, o que você tem de ideia para a gente colocar? Legal. Eu não cheguei a colocar nada de ideia, porque ali eu estava realmente muito cru. Mas o que eu peguei de técnica valeu tanto, assim, e eu sinto tanta falta daquele ambiente que é impressionante. Até hoje eu sinto falta, assim, faz o quê? 8 anos que eu fui, tipo, e parece que foi ontem, assim, tá tão vivo na minha mente que eu sinto uma falta desgraçada daquele país, porque é maravilhoso. E é muito parecido com aqui. Muito, muito parecido. Muita coisa parecida mesmo. Ô, Bru, antes da gente chegar num ponto que eu estou muito interessada para a gente chegar, eu tenho só uma pergunta, assim. Eu acho que a gente... você tem muito disso, pelo que a gente conversa, eu também compactuo muito, mas essa cozinha é onde se valoriza muito o produto e o produto local, seja da onde você está, né? Se você está aqui no Brasil, vai ser um produto no Exatamente. Isso você trouxe da Itália, essa marca, eu acho que é uma marca tua, sabe? Assim, aliar muita técnica a produto e essa valorização. Como que você vê essa sua cozinha? Se é essa mesmo uma marca sua e da onde vem? Então, Gi, assim, eu sempre amei aqui, o Brasil, por todos os podres que tiveram, eu sempre negligenciei bastante até eu começar a formar uma opinião verdadeira, independente se fosse no cenário econômico, político ou na gastronomia. Então, assim, no começo da minha carreira, eu só queria assimilar bastante coisa. Eu não me importava muito com o que seria. Então, eu queria aprender base, eu queria puxar uma base e depois entender as próximas etapas, que seria a gente pegar bastante experiência e começar a desenvolver um estilo meu. E aí, quando eu estava lá na Itália, eu acho que eu descobri muito isso que a gente sempre fala, né? Itália é produto. Cara, você tem que viver para entender aquilo ali. Porque é realmente isso, tipo, que nem aqui, se você pegar, traçar um paralelo com o Brasil, a Itália tem muito regionalismo, igual aqui. Só que lá eles protegem o regional de uma maneira muito diferente. Você não acha um vinho toscano na Apulia, por exemplo. Você não acha. Tipo, acha. Mas não é o que eles vão te fazer consumir, entendeu? Que eles vão te oferecer, que eles vão valorizar. Então, ali foi um choque de cultura tão grande, assim, porque eu sabia, só que não era um negócio que você vivenciou. E ali eu tive a oportunidade de vivenciar.
Quando eu voltei para cá, eu ainda estava muito perdido no turbilhão de coisas que eu tinha visto lá e adaptar tudo para a minha realidade, né? Porque aqui a gente não tem acesso a produto muito bom se você não caçar, não for atrás, não bater na porta das pessoas, ou às vezes é muito caro, então você precisa criar uma cadeia de uso do ingrediente. Então, eu acho que no começo eu ainda estava muito perdidão. E aí foi cada vez entrando mais na minha cabeça que eu precisava criar minha identidade e depois valorizar o que tinha aqui. Então, isso hoje ficou muito claro. Tá muito claro. O meu estilo de cozinha hoje é pegar tudo que eu aprendi de técnica de todos os cantos do mundo e assim, base italiana, gosto muito de comida asiática no geral, né? Japonesa, acho que tem uma técnica absurda que eu piro muito, então eu gosto muito de aprender. E aí trazer para a nossa realidade. Quando eu digo nossa realidade, o que a gente vai entregar com qualidade que a gente tem a possibilidade aqui. Né? Então, é produto nosso. Então, hoje em dia, eu comecei a criar um contato muito grande com produtores pequenos não, produtores pequenos, né, que já estão fazendo um impacto legal, né? Então, hoje em dia, assim, tem azeites brasileiros que não devem nada para nenhum fora. Os meles do Brasil são melhores, os meles de abelha nativa são melhores que todos os outros lugares do mundo. Aqui tem 300 espécies das 400 que existem no mundo. Tipo, por que a gente ainda tem aquela síndrome como chama? Do underdog lá? Do vira-lata, né? Vira-lata. Síndrome do vira-lata. Por que não valorizar? Então, falar sobre o produto e começar a usar é parte da mudança que a gente precisa de racionalização, de não estar para trás de ninguém, de não se pôr para baixo. Então, eu acho que isso é parte da minha cozinha hoje. A identidade que eu quero levar daqui para frente é trazer referências de todos os lugares do mundo e valorizar o nosso nacional, fazer receitas daqui, fazer receitas de fora com produto nosso, reinterpretar, né, trazer um ar novo, né, um respiro moderno. Então, acho que isso que me move hoje em dia. Bru, e aí vem um ponto que eu queria falar, porque eu acho que isso eu tenho em comum com você, no momento que você tem de crescente profissional, você volta, trabalha, é subchefe de restaurante, assume, e você tem um problema de saúde, né, no seu joelho, que tem que parar. E eu tive a mesma coisa, não foi no joelho, mas foi na hérnia na coluna. E o que eu queria que a gente conversasse é porque você tinha quantos anos quando isso aconteceu, mais ou menos? 23. Bem mais novo que eu na época, porque também cara, eu não cheguei velha na gastronomia, mas assim, eu cheguei com 22, os meninos de 17, assim, já voando, né? 19 já estava formado. Exatamente. E aí, o que eu queria que a gente falasse? Porque eu queria entender esse seu processo, porque para mim foi muito dolorido. Eu passei por um momento de nunca mais vou conseguir cozinhar, porque a gente trabalha com físico e é tão difícil. E não é um privilégio meu e seu. Eu tenho, assim, quanto mais velho o cozinheiro e você começa a conversar, é assim, 2 joelhos estourados, parece que a gente é todo remendado. Se pudesse, acho que tirar uma radiografia, tá todo mundo com um pedaço de alguma coisa. O seu foi na cozinha? Na cozinha, baby. Eu, assim, quando eu assumi, eu fui chefe de eventos do Mocotó, é maravilhoso, foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Porém, era um cargo muito novo para o restaurante e que começava a andar meio paralelo e junto do restaurante. Então, tinha muita demanda e o que acontecia? Eu precisava carregar carro e fazer transporte de muita coisa e eu precisava de ajuda. E muitas vezes, e eu vejo que não é por maldade, ninguém queria me ajudar. Também para saber se eu ia suportar, se eu ia aguentar. Então, assim, muitas vezes eu carreguei muito sozinha os carros. Assim, caixa de 120 quilos, sabe? Tudo. E isso eu fui, né? E dormindo 2, 3 horas por dia. E até que chegou um ponto que cama, não levantava. Então, eu queria saber de você, assim, como foi, porque independente de ser na cozinha ou não, o seu problema,
interrompeu uma crescente, né? Você teve que parar. Aham, E aí você está exatamente. nesse momento de refletir a cozinha, como se trabalha e esse equilíbrio de saúde com o volume de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência sobre Uhum. isso. Então, como você pontuou, a hora que eu voltei da Itália, eu já assumi uma posição de subchefe. Então, logo em seguida, saí dessa posição para continuar em crescente, continuar em aprendizado. Fui trabalhar com o André Mifano, Eu e comi, aí ele... Vitor. Eu não sei se você era subchefe dele quando eu fui comer. Eu fiquei com isso na Não, cabeça. eu não cheguei a ser sub de lá, Não, não, Gi. Eu fui, por incrível que pareça, eu fui cozinheiro e depois chefe de chefe. lá. Tá, mas então É, não sei se você porque eu... era cozinheiro na época que eu fui comer. Fui comer lá. Não sei. Comi lá. Então, você lembra que época que foi? Putz, eu tava no Mocotó faz tempo, hein? Se tu era Aham. muito novo, talvez isso. 6 anos atrás, Pode talvez ser. seja. Uns 5 anos Sério? atrás. 6 anos atrás. E, então, ali o André saiu do restaurante e eu assumi o restaurante, né? Tá. Então, porque saiu ele e o subchefe dele. E aí eu não podia, naquele momento, me dar o luxo de sair procurando emprego e tudo mais, e foi oferecido para mim que era o próximo na cadeia, e acabei assumindo. E assim, foi uma experiência boa, mas eu, depois de um tempo, vejo que não estava preparado. Só que eu estava com um volume tão bom e uma equipe tão afinada, fazendo e tudo mais, que eu comecei a não me dar o tempo certo para as coisas. Então comecei a levar tudo no automático. E foi aí que com 20, sei lá, com 23 anos você assumir uma posição de chefe, você acaba gerando muita energia negativa também em questão de inveja, né? Então, ali eu sofri um acidente que é inexplicável, inexplicável. Eu estava saindo numa piscina, fui subir uma escada e tinha um concreto que, sabe que é um concreto meio quebrado? Sim, é concreto mesmo. Eu escorreguei naquilo e bati o joelho no primeiro degrau. E aí rompeu meu tendão patelar e assim, de uma maneira que eu abri o joelho, assim, eu olhava, assim, eu via tudo ali dentro. E foi horrível. E naquele momento, assim, as duas coisas que me vieram na hora na cabeça, assim, nem doeu nem nada, na hora, de verdade. Foi assim, eu não vou cozinhar por muito tempo. E a segunda é que eu sempre gostei muito de jogar bola, né? Jogar futebol, era minha fuga, assim, nos domingos, sei lá, eu adorava. E aí eu olhei e falei, não vou fazer essas duas coisas por muito tempo. Tipo, porque eu vi que tava tudo solto ali. Aí eu falei, aí beleza. Aí comecei a tratar, teve todo o processo de fisioterapia, foi um processo muito doloroso. Só que no contexto geral, eu nunca perdi a linha de positividade que eu tenho. Eu sempre Legal. pensei de maneira positiva. Eu falei, eu não vou abandonar aquilo que eu amo. Então, vou tentar da maneira melhor fazer, aproveitar e, sei lá, quando vier a fisioterapia, quer saber? Vou fazer em 5 minutos, vai dar tudo bem. Tipo, na realidade é outra, né? Porque a fisioterapia é um negócio sinistro. E eu tive muita sorte de ter um amigo meu, muito querido, que me ajudou e fez na minha casa a fisioterapia. Então, enquanto ele me incentivava, me ajudava a melhorar, a perna a voltar às funções, eu comecei a consumir conteúdo. Tipo, peguei todos os livros que eu tinha parado, peguei tudo que eu tinha para assistir na Netflix de cozinha, usei a internet. Então, aquilo foi um momento que, assim, eu parei, só que sem parar. Entendeu? Eu consegui entender que eu não podia parar, porque senão eu ia cair, sei lá, numa depressão, por exemplo. Se eu ficasse longe de tudo que eu gostava, que era estar em movimento, né? Envolvia cozinha, futebol, sair, ver os amigos. Meus amigos foram muito importantes também nessa época. Todo mundo veio, estavam presentes, sabe? Depois que eu tava de muleta, eles me levavam para os lugares, tipo, de muleta, me levavam para um bar de rock no aniversário de uma amiga minha, eu de muleta lá. E de repente estava eu pulando no ombro dos meus amigos, assim, o meu amigo tocando a minha muleta como guitarra, assim, foi tipo uns momentos bons, assim, que eu conseguia tirar um alívio de toda a dor, porque era uma dor que eu nunca pensei em passar e o psicológico era muito forte também, né? Era um negócio muito massacrante você estar longe da sua rotina, do negócio que você ama fazer. Então eu tentei manter essa positividade de uma maneira que não me afetasse no psicológico.
E assim, de uma certa maneira, foi bom, porque eu consegui, digamos que eu estava num círculo, né? E aí eu consegui dar um passo para trás e enxergar um pouco o círculo como estava rodando. Então, na hora que eu voltei, eu comecei a cozinhar em casa, não podia, pelo INSS, eu não podia voltar. Eu já estava andando, já estava normal, eu não podia voltar para o restaurante. Então, eu fiquei fazendo uns eventos e tal, e aí, com 7 meses, mais ou menos, eu voltei para o restaurante. Já era outra coisa. Eles já queriam outra coisa, né? Quando eu assumi que queria um italiano moderno, voltar às raízes, tirar um pouco da cara do André, né? Porque não tinha sentido continuar com a Uhum. figura dele lá, a cozinha era dele, Assinatura. a assinatura era dele. Então, e aí quando eu voltei, eles queriam alguma coisa tradicional. Então eu peguei, quer saber? Então eu vou me distanciar disso porque não é o que não é o que me propõe, eu vou continuar a evolução. E Gi, de maneira nenhuma, nunca passou pela minha cabeça assim, eu sou chefe, agora eu só vou procurar cargo de chefe. Não, eu me recoloquei tranquilo em 2 lugares como cozinheiro de novo. E assim, foram experiências fantásticas que me agregaram tanto e foram coisas que eu consegui ver que minha posição de chefe não me dava abertura para continuar em evolução naquele momento. Então foi ótimo, assim, eu continuei numa progressão sem problema nenhum, assim, eu voltei, eu acho que a gente tem muito ego aqui na nossa profissão, e a gente tem que acabar com isso, tipo, não é porque chefe é um cargo, cozinheiro é a nossa profissão, a gente tem que falar isso e falar quantas vezes for necessário, para todo mundo entender. Porque você chega numa posição e às vezes você não quer decair. E tá certo, você tem que valorizar. Mas ao mesmo tempo, se você não está preparado para aquele momento, você tem que entender que você precisa continuar em evolução e não tem problema nenhum dar 2, 3 passos para baixo para depois, você subir, escalonar. Então, é isso que me pegou muito nesse período. Assim, eu consegui entender muitas coisas e foi tão inexplicável o acidente, mas tão inexplicável, que só podia ser alguma coisa assim, para eu parar e para falar assim, acorda. É outra coisa que você tem que fazer dentro do que você está fazendo. Então, tipo, foi uma experiência muito doida, assim. Falaram para eu passar pomada na cicatriz para sumir. Falei, não quero que suma, não. Eu quero que ela esteja aqui. Porque as cicatrizes lembram muito ensinamentos para a gente. Seja de criança, de sua mãe falar, não faz tal coisa, e pá, caiu e machucou, ou seja de experiências assim. Eu acho que é muito difícil você tirar ensinamentos enquanto você está fazendo as coisas, mas quando você para, você consegue olhar aquela situação como um todo e muda muito a sua perspectiva das coisas. E aquilo foi uma experiência que me engrandeceu muito. E aí depois eu voltei a ser cozinheiro e eu vi muitas coisas que ainda precisava aprender. Que se eu tivesse uma posição de chefe e continuasse com muito tempo naquela posição, provavelmente eu ficaria muito parado no quesito evolução, né? Eu só desenvolveria o lado fora da cozinha, né? Que é administrativo, liderança e tudo mais. Mas isso depois a gente consegue pegar de outras maneiras, né? E aí continuei nessa evolução e aí me surgiu uma proposta de novo para chefiar, e ali eu me senti preparado de novo, né? Então, acho que foi um ponto que eu tentei, que nunca passou pela minha cabeça, falar assim, não, eu não vou voltar a fazer o que eu amo. Foi sempre, eu vou voltar a fazer o que eu amo e eu vou o mais rápido possível quanto a minha saúde permitir. E ali, naquele momento, eu tive muito apoio de amigos, tipo, muito, muito, muito. Minha família, todo mundo tipo, se fechou, vinha me visitar e aquilo me engrandeceu, de verdade. Foi uma experiência fantástica, apesar de toda a dor que eu passei. E olha, eu vou te falar que chegava as sessões que eu falava, eu vou morrer aqui, tá? Mas é isso, Gê. Não sei como foi com você, mas espero que tenha sido uma experiência que você tenha tirado algumas lições também. Às vezes é lição de respeitar nosso próprio corpo também, né? De pedir ajuda, não sei. A gente nunca para, né? Eu tive que pedir muita ajuda, que era um negócio que às vezes eu queria me sentir o Superman, né? Eu falava, não, vamos fazer. Na época que eu estava parado, eu precisava de ajuda para tudo, porque eu não conseguia me movimentar uma perna inteira, né? Não conseguia, eu estava engessado até em cima. E aí você fala assim, vamos pensar que você não é um super-homem, apesar de ter energia. Então, foi uma experiência que, assim, me abriu muita coisa.
tipo de pensamento. É isso. E o que você falou, assim, eu tive algumas crises, né? Eu tive a primeira, que foi... Eu estava em São Paulo, tive uma... A mais recente, eu acho que vai fazer 2 anos. Acho não, setembro faz 2 anos. E o que você falou sobre depressão é real, assim, o número de casos, e aí eu não sei do joelho, mas eu acho que tudo que limita a gente, eu acho que deve entrar na mesma estatística, mas relacionado à hernia de disco, as doenças relacionadas, a maior é a depressão. Porque é isso, você depende para tudo, de alimentar, de comer, de tudo, né? De ir no banheiro, não conseguia ir pro banheiro só, não podia tomar Sim. banho só, porque também teve uma época que eu não conseguia nem ficar em pé por conta da dor, nem ficar deitada, eu ficava dopada, maior parte assim, poucas horas eu ficava consciente. Mas eu não tive eu não tive tanto essa visão tão positiva que você teve, sabe? Eu variei, tinha momentos de sim, eu vou voltar e custar, e teve momentos Não, tem seus dias mesmo. Tem seus dias que você fala assim, pô, tá complicado. Né? Tá difícil, tudo. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso, porque tem muitos casos, né? A gente tem muitos casos de tudo, desde acidente de trabalho que causa, seja queimadura, corte, perca de dedo, tem de tudo na nossa área, até a limitação física, né? Mas isso é muito bom. E também o lado emocional, porque a gente também sofre muito, a gente dorme pouco, a gente trabalha muito, a pressão é muito grande da cozinha, então a gente alinhar esse momento que também não é tão fácil. Mas, Bru, se você pudesse, assim, dar uma sugestão, uma luz para pessoas que estão querendo iniciar no ramo, ou seja profissão, ou seja empreender mesmo, que conselho você daria, assim, para essas pessoas? Olha, eu acho que para você iniciar na carreira, você precisa de algumas coisas pontuais, assim. Eu acho que vontade principal, você colar em gente que você admira, que você quer aprender o trabalho, isso é um fator que você só vai aprender com um bom professor. Então, às vezes você cola em alguém que não é um bom professor, mas você consegue ver bons exemplos que ele está utilizando ali, que ele está... Então, colar em gente que você admira, gente que você quer aprender e se desafiar, manter a bola baixa, né? Manter o seu ego, nunca deixar ele transpassar, ter respeito com todo mundo. Quantas vezes a gente não aprende com, às vezes, você está na posição de chefe, você aprende com um auxiliar de cozinha, ou você aprende com a pessoa que está lavando louça na pia. Então, tem a hierarquia, mas a gente precisa entender que, ao mesmo tempo, a gente tem muito a aprender com todo mundo. É uma equipe, é uma união, né? Então, respeito é primordial, colar em pessoas que a gente admira, que a gente quer desenvolver um trabalho junto, e manter a cabeça tranquila e saber que, assim, você vai ter que aprender muita coisa, você não vai poder pular etapas. Se você pular etapas, você não vai se tornar um profissional completo. Assim, eu costumo falar que, assim, tem alguns caminhos para você chegar aonde você quer, no contexto de técnica, mas tem um caminho só, que é evoluindo aos poucos, subindo degraus, não desrespeitando ninguém, e conseguindo criar uma base sólida de experiência e de respeito, né? Porque quando você chega e você subiu na carreira de uma maneira coesa, sem desrespeitar ninguém, você se torna um profissional muito respeitado, né, no seu ambiente de trabalho. E isso eu tenho orgulho de falar que aos poucos eu fui galgando cada vez esses degraus, né? Eu acho que a gente não pode desmerecer a nossa própria experiência, mas não pode deixar nunca a soberba sobrepor. Você fala, não, eu sou bom. Você tem que sim falar, eu sou bom, mas eu não sou melhor do que ninguém, né? Você tem que sim se enaltecer,
Porque se você fica só se pondo para baixo, chega um momento que vem pensamento ruim na sua cabeça, você acha que o outro é melhor, mas não tem que ser comparativo. Não tem que comparar a experiência com ninguém. E isso acho que o programa ensinou bastante muita gente, né? Quem não estava com aquilo muito evidente, aprendeu muito no programa disso, né? De você respeitar a experiência do outro, porque ela não tem nada a ver com a sua, mas ela é genial no contexto dela. Levou ela Então, até ali, né? vamos olhar isso, né? Que acho que isso que é o mais importante. Não pular etapas, aprender com bons professores, bater na porta e falar quero aprender com você. E para empreender, Gi, eu acho que o Brasil é um lugar difícil para empreender. Então, o estudo é primordial, assim, você entender com quem que você vai dialogar, com o público que você vai atender, estudar, fazer pesquisa, vivenciar, não sair fazendo no Bumba Meu Boi, assim, tipo, vou fazer, vai. Não, pega a sua base sólida de experiência e pega o que você captou do mercado, de novo, sem pular etapas ali, né? Não vai fazendo de qualquer jeito, porque muita gente fala, vou abrir um restaurante, abre um negócio e aí depois de 4 meses quebra, porque não tem uma gestão financeira boa ou porque o fornecedor tal aumentou o preço e ele não conseguia, era o carro-chefe dele. Então, você tem tantas etapas que você precisa observar que é legal você não fazer no automático. Não falar, não, eu confio no que eu faço e vou fazer. Então, pensar, é estruturar. Eu falo que um restaurante, para começar, sim, antes da obra, são uns 4 meses antes da obra, e aí tem a obra, que a gente sempre sabe que demora muito mais, e aí depois você ainda está aprendendo durante o processo de abertura, né? Exato. Acho que o último projeto que eu abri de restaurante, acho que eu fui me sentir mais seguro dentro do próprio projeto mesmo, com 6 meses de projeto no restaurante, né? A gente vai, e assim, não é um processo de dia a dia, né? Todo dia muda, então você tem que estar preparado. Tem meses que extrapolam de ganhar, tem meses que vão dar prejuízo, inevitavelmente. A gente tem que entender isso. Então, saber fazer as reservas, né? E não achar, tipo, esse mês estourou, vamos fazer festa, nossa, eu tô rico. Não é assim. Então, botar os pés no chão, né? Eu acho que isso é primordial para a gente entender como que a gente empreende aqui. Porque não é fácil para ninguém empreender no Brasil, não. Ô, Bru, e você falou sobre pesquisa e estudo. Eu tô vendo ali um livro que eu sou apaixonada. Apaixonadíssima atrás, ó. Não, o Heritage. Heritage? Então, eu deixei aqui os meus livros. Eu amo esse livro, eu ganhei esse livro, na verdade. Eu sou apaixonadíssima Então, por ele. o Sean Brock é um cara que, se você for pegar até, não só a bibliografia, mas se você for atrás dos episódios dele no Chef's Table ou no The Mind of a Chef, ele tem uma história muito interessante com valorização no local. Total. E é por isso que eu me identifiquei tanto. É um dos meus livros favoritos, assim. Eu acho ganhei que do César, do Corrutella. O César passou pela cozinha dele e aí ele me deu esse livro. A gente se conheceu e tal, aí ele me deu. E que livro, né? Eu gosto muito porque ele te abre a mente, sei lá, ele usa uns feijões, e o cara tem umas tatuas de ingrediente no braço, acho lindo demais. É lindo. A história dele, tanto de superação de doenças, quanto de valorização no local, da comida da avó, do que ele tem ali no sul dos Estados Unidos, é fantástico, assim. Então, eu acho que é um dos meus livros favoritos justamente pelo contexto. Assim, não por ele ser dos Estados Unidos, não, mas por ele trazer essa ideologia. E acho que isso é parte do que eu sou hoje, né? Então, sim, eu deixei uns livros que esse aqui altamente indico. Heritage, do Sean Brock. Muito lindo. O que mais você tem de indicação para tu? Gi, eu separei os 3 favoritos. Esse daqui, é meu favorito, ó. Ele chama The Flavor Bible. É a Bíblia do Sabor. Conheço. Ele é fantástico. Basicamente, você pega aqui, ó, você abre uma página, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas, ó,
você coloca, tem um ingrediente e aí ele te dá a variedade de sabor do ingrediente. Uau. Só que aí em negrito são os mais fortes de variedade de sabor e tem uma lista grande com cada ingrediente. Então, é um livro relativamente grande, com bastante coisa. Eu uso muito... esse vale a pena. E tem o vegetariano que eu quero comprar. Uau. O vegetariano é maior do que esse e eu não comprei ainda. Mas é meu livro favorito porque, assim, eu me inspiro muito, sei lá, vou numa feira. Aí eu acho um produto que eu quero fazer um prato. E aí eu começo a criar em cima daquele produto, né? Vou falar, esse aqui vai ser a estrela do prato. Então vou criar em cima disso. E aí eu recorro a ele para me expandir um pouco a mente. Porque às vezes, sei lá, que nem o negócio da beterraba com baunilha que vocês fizeram. Achei fantástico. E às vezes você não pensa, você não faz essa conexão automática, né? Muita coisa a gente sabe, né? Que funciona, uma coisa com outra. Mas ele expande o seu mundo, assim, impressionantemente. Então, eu gosto muito. Esse é o meu livro favorito. É o que eu uso para criação de cardápio. Eu pego a ideia principal e vou desenrolando em cima dele. Então, eu acho muito legal. Lindo. E aí, o outro é do meu projeto que já começou faz tempo, mas que eu estou desenvolvendo mais nessa quarentena, que é o livro de fermentação do Noma. Do Noma, perfeito também. Esse é absurdo. Esse livro, tipo, o que ele expande os horizontes do que a gente conhece como fermentação, ele é quase uma bíblia, assim, porque eu tinha muito conhecimento anterior, né? E tem muita coisa que ele desmistifica, né? Nem eu sempre achei muito errado fermentação dentro do vácuo, né? Do saco a vácuo. E aí eles falam que não, dá para você controlar, dá para você pegar muita coisa que você estava perdendo fazendo isso no vácuo. Então, foi um livro que, assim, explodiu minha mente. Quando eu vi que ia sair, eu já falei, pô, eu quero comprar. Aí eu, manda bala, comprei. Aí eu comecei a ler, comecei a rodar e, cara, expandiu muito meu mundo. E é um projeto que eu tenho desenvolvido bastante na quarentena, que é fermentação. Então, tem muita coisa que eu gosto... Cara, quando eu fui pro Noma, né, que assim, não fui pro Noma, a gente foi pro MED e eles estavam fazendo já as pesquisas no laboratório, né? Tinha poucos anos que o laboratório tinha iniciado e surreal. É muito louco, né? Fazer aqueles garuns de 8, 10 meses, os missôs, tipo, tanta coisa que você olha assim, você fala, pô, você tem que ter uma dedicação de tempo tão grande para um negócio que você vai usar daqui tanto tempo, mas que vale a pena, sabe? Que é uma construção. É que nem você está construindo sabores num prato. Só que você está construindo sabores para usar daqui, sei lá, 1 ano. Tipo, é muito louco esse processo de paciência. Meu amor, você tem mais sugestões para nós? Música, eu já anotei todos os livros, inclusive vou dar De música eu não tenho muita coisa, porque eu curto muito rock, geralmente é gringo e não tem alguma coisa que me linke, assim. Eu gosto muito de cozinhar ouvindo música, geralmente eu boto meu fone, boto lá minha música, cozinhando, principalmente quando eu tô sozinho, coloco um rock, vou curtindo, aí fico arrepiado de ouvir os sons, e aí vou cozinhando, é um negócio que me energiza. Mas recomendo cozinhar ouvindo música, isso vale a pena. É uma boa recomendação. Agora, de uma música em específico, acho que eu não me lembro de nenhuma, assim. Tá, não tem problema. Indica o que gosta também, porque eu acho que tem gente que tem essa curiosidade, né? Tem gente que não gosta de cozinhar ouvindo nenhuma música. Tem gente, eu já gosto em casa de estar com uma musiquinha para ajudar. Então, Gi, se eu tivesse que dar uma sugestão hoje em dia, eu acho que é o que eu me propus a fazer, valorizar o nacional, sabe? Olhar para o profissional que está do seu lado. Isso vale para todas as áreas. Na gastronomia é muito forte isso, porque tem muita briga de ego ainda, e eu quero acabar com isso. Eu quero desenvolver uma rede de profissionais que se apoiem, sabe? E eu acho que a gente já faz muito isso, né? Eu vejo que a gente do programa criou um grupo tão bom, e isso é maravilhoso porque a gente consegue expandir esse mundo, né?
Por exemplo, eu tenho vários amigos aqui que pensam dessa mesma maneira aqui em São Paulo, e eu quero muito apresentar eles para vocês, né, para a gente expandir os nossos mundos, né? Então, acho que isso é importante, a gente expandir e valorizar o nacional, seja o profissional, seja os pequenos produtores, seja comprar do mercadinho da sua esquina, porque são esses que estão mais necessitados nesse momento, e acho que para a gente crescer como gastronomia, crescer como cultura, a gente precisa dessa união, precisa falar sobre, seja nossa profissão ou seja os produtos, e usar. Né? Então, é o que eu estou fazendo, é o que eu quero fazer para o futuro, e eu altamente recomendo provar o que tem sido feito aqui, seja a gastronomia final, assim, o prato final dos restaurantes que estão em evidência, ou seja, os nossos grandes produtos que estão nascendo e ainda estão com dificuldade de penetrar no nosso mercado, que tem muito preconceito, acha que o de fora é muito melhor. Então é isso, eu acho que valorização do nacional é minha dica para nós, assim, para tudo. Então não tenho nem mais o que dizer, só posso agradecer. Foi. Eu que agradeço, Gi. Foi muito legal, obrigado. Obrigada. Então, pela oportunidade de trocar essa ideia, e é muito legal, estou ansioso para cozinhar com todo mundo, com você. Quero arrumar um espacinho aqui para trazer todo mundo, para a gente fazer umas farras gastronômicas bem legais. Com certeza, e eu vou. A primeira ida, quando liberar, eu já fui. Demorou, Gi. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.